Império Britânico, faz mais sentido ser do lado da Holanda, Vai né? ficar mais didático. Cara, a Inglaterra pegou mais ou menos o que a Holanda inventou e fez melhor, basicamente. Porque lá também tinha muito calvinista. Lá tinha muito calvinista, aí, tipo, eles eram melhores de navegadores, porque eles sempre tinham essa tradição de navegação. E era um país propriamente maior e separado do continente, entendeu? Então eles Exato. conseguiam viver em mais estabilidade, Sim. que é mais ou menos, né? Porque teve Guerra das Rosas e tal. Mas enfim, depois de resolvidas as questões de NASCAR na Inglaterra, eles conseguiram viver em relativa paz, afastados dos continentes. E, cara, com um grau de, assim, pluralidade religiosa, e as instituições inglesas eram mais liberais desde o início. Exato. A Inglaterra se distancia do continente justamente disso, porque lá sempre foi outro modelo de jurisdição. Exato, Entendeu? Lá exatamente. os juízes têm autonomia e tal, é mais próximo do costume. Enquanto no Ocidente a gente... No Ocidente não, a gente na Europa continental é sacanagem, né? Mas é porque a gente está dentro dessa tradição. Mas na Europa continental, a gente... Porra, tá difícil. Na Europa continental, as pessoas legislam. Sim. Elas fazem como os romanos, entendeu? Os romanos falam assim, vamos escrever aqui tudo que precisa saber sobre tal coisa. Faz o códex, tal. Na Inglaterra, você processa alguém e o juiz decide, Exato. isso vira jurisprudência e vira meio que lei, sabe? Exato. Que no vídeo eu tentei passar essa informação. Eu coloquei lá, uma coisa é civil law, que é essa lei romana, e a outra é common law, que é essa lei, é o modelo britânico, Exato. que é o modelo americano também. E aí isso tem uma vantagem fantástica pro comércio, que isso é muito bom pra inovação, né? Porque Exato. ninguém precisa passar nenhuma lei pra regular nada. Exato. Aqui no Brasil a gente tem o marco legal da internet, o marco civil da internet, sei lá. Tem o marco das coisas, o marco de sei lá o quê. Cara, na Inglaterra não tem isso, mano. Você inova a parada, mano, começa a fazer. Quando o nego só vai te travar quando começar a dar ruim, começar a Mas isso é mais na época do que hoje em dia. Hoje em dia os caras já legislam. Mas nessa época era salve quem puder, entendeu? Dava um problema e os juízes resolviam. E a Inglaterra também tinha aquela... Depois da Revolução Gloriosa, ficou uma sociedade muito pluralista. Então, nenhum grupo consegue tomar conta do poder do Estado tão bem. Então, você efetivamente desenvolve quase que competição entre diferentes grupos econômicos que dá margem para inovação, dá margem para que o melhor vença, né? Exato. E aí, no fim, isso é bom pro país, né? Então, o Reino Unido consegue se lançar aos mares melhor do que a Holanda, né? É tipo uma Holanda vezes 2, porque é maior também, né? Tem mais gente, então consegue reunir mais capital. E melhor do que Portugal também. Que eles fazem a mesma coisa que Portugal. Eles vão até... Eles pegam umas coisas na Índia, eles dão uma volta na África, entendeu? Exato. Eles começam a ter... Eles também têm o Brasil deles, né? Exato, que é os Estados Unidos. Exato. E aí, cara... Todo mundo sabe que os Estados Unidos é o Brasil inglês, né? Exato, Enfim, e aí, cara, a Inglaterra vai ficando mais forte, vira o país mais poderoso do mundo lá pra 1700 e pouco. E, cara, eles lentamente o poder dele vai expandindo lentamente. Assim, eu diria que não tem uma grande virada de chave igual teve no Império Espanhol ou no Império Português. É uma coisa mais lenta. Eles ficam extremamente ricos com tanto o comércio colonial deles com os Estados Unidos e no Caribe, quanto a Índia, né? E aí eles vão dominando a Índia só pra eles. Cara, chega no século XIX, eles estão bizarramente poderosos, assim. Eles conseguem vencer do Napoleão, né? Tipo, eles são os principais arquitetos da coisa contra o Napoleão. Óbvio que a Europa inteira derrota o Napoleão, mas os ingleses eram os principais inimigos. Mas a gente vai falar mais do Napoleão no Napoleão, que é o próximo. Exato. E aí, cara, no século XIX, a Inglaterra, ela consegue ter uma influência muito grande no mundo inteiro, né? E da mesma forma que muita gente atribui à França os ideais liberais, a Inglaterra tem a própria vertente liberal dela que corre em paralelo à vertente francesa, e eles usam isso para influenciar o mundo inteiro, principalmente na questão da abolição da escravidão, né? Exato. Então, as pessoas adoram culpar os países europeus pela escravidão que aconteceu na América, que, de fato, foram... Tipo, os europeus participaram... Escravidão dos povos africanos na América é um fenômeno dos europeus. Exato, é um fenômeno dos europeus. Mas... Quem foi que aboliu a escravidão efetivamente? Os europeus aboliram a escravidão na Europa há muito tempo por causa de influência do cristianismo, e depois quem obriga a abolir a escravidão no mundo inteiro é a Inglaterra. Porque tinha uns caras lá cristãos no parlamento que decidiram que eles iam fazer isso, custe quem custar. A própria... No colégio a gente aprende essa parada que eles fizeram isso para ter mais mercado consumidor para as indústrias. Cara, isso é uma parada tão sem sentido, assim, que hoje em dia... A China produz para vender nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque para você vender uma parada, a pessoa tem que ter poder aquisitivo. Como é que um escravo recém-liberto vai ter poder aquisitivo, cara? Isso não faz o menor sentido, isso é bizarro.
eles libertam os escravos por questões morais, e a Inglaterra é um dos países que mais tem pessoas que perdem com isso, porque boa parte dos comerciantes de escravos eram ingleses, entendeu? Ou americanos. Ou portugueses também. Mas a Inglaterra é um dos principais países disso. E aí, cara, eles também se tornam a maior potência colonial, eles continuam sendo a maior potência colonial na hora de repartir a África. E, enfim, eles se tornam o maior império em dimensão da história da humanidade, né? Quando eles pegam o Canadá inteiro, a Austrália inteira, são 2 lugares gigantes, a Índia inteira, que é gigante. A África inteira. E aquele pedaço do meio da África, né? Aquela parte pra lá da África. Então, cara, o Império Britânico... E o Império Britânico pulou, né? Mas o Império Britânico dá um outro plus, né? Que ele consegue... ele desenvolve, né, o processo fabril. Exato. Baseado a vapor, né? Baseado no vapor. Então ele tem a Revolução Industrial muito antes de todo mundo, entendeu? Exato. Então ele tem um turbo na capacidade de produtividade dele ridículo. E aí ele começa a produzir tudo muito mais barato. Os produtos da ilha, eles alagam o continente. Então a Inglaterra até hoje tem essa relação engraçada de comércio com o continente, fora do continente, que motivou o Brexit. Mas nessa época aí, os ingleses conseguiram varrer as empresas do mundo inteiro. O mundo inteiro não, né? Da Europa inteira, pelo menos. Porque se tornou muito mais barato produzir. E aí eles conseguiram acumular muito mais capital. Isso junto das tecnologias, essas técnicas financeiras que os holandeses tinham inventado já. Acabou sendo melhor ainda na Inglaterra, porque a Inglaterra era quem tinha mais dinheiro, né? Exato. E agora tinha coisas mais lucrativas a serem feitas também, né? Exato. Você não precisava mais de um tear e tal, agora um tear a vapor e tal. E só pra deixar bem claro, pessoal, o negócio da Revolução Industrial, a grande diferença é a seguinte. Cara, máquina, sempre existiu máquina, sabe? Tipo, tinha tear, sempre existiu tear. Só que a parada da Revolução Industrial é que agora o tear ele era movido a energia que não era de seres humanos nem de animais, entendeu? Ele era movido a energia mineral, que era carvão, e isso é basicamente até hoje. Então, é como se, tipo, imagina que a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, tinha 40 milhões de pessoas. Então, tinha 40 milhões de pessoas contribuindo o trabalho dela para produção, né? Com a Revolução Industrial, você desbloqueou 40 milhões de pessoas, mais dezenas de milhões de toneladas de carvão, entendeu? Que é equivalente a 100 milhões, a bilhões de pessoas, entendeu? Então você é como se você, em termos de produtivo, você vira um país muito maior do que você realmente é, sabe? Então essa é a grande inovação da Inglaterra. E eles só não foram mais dominantes do que eles realmente foram, porque os países copiaram imediatamente, assim que eles puderam, eles copiaram. Que a França copiou, a própria Holanda copiou, a Alemanha copiou. A Bélgica. Exato. Então, mas eles foram os caras que tiveram a ideia, né? Exato. Os caras que puxaram toda essa linha, essa primeira industrialização, eles puxaram tudo, assim, todas as tecnologias. Exato. Isso em grande parte aconteceu porque a Inglaterra era uma sociedade pluralística que nenhum grupo controlava o poder o suficiente para conseguir, tipo, meio que afagar o outro grupo, sacou? Então você tinha esse impulso para ter inovação econômica, sabe? Pois é. E, então, cara, para dar um ranking para a Inglaterra, impossível estar abaixo da Espanha. Isso é... Sim, exato. Era onde eu ia chegar. A Inglaterra foi o seguinte. No primeiro estágio, eles não inventaram muito. Eles meio que fizeram a mesma coisa que Portugal, só que melhor. Fizeram um misto do Portugal e da Holanda, só que melhor. Só que, cara, com a Revolução Industrial... Primeira parte? A primeira parte, assim. Até 1700 até a Revolução Industrial, basicamente. Não fizeram melhor, não, pô. Do que a Holanda, pô? Porque a Espanha, não. Nem Portugal. Enfim, não sei. Tudo bem. Enfim. Mas com a Revolução Industrial, cara, sem dúvida nenhuma a história jamais foi a mesma. A gente vive hoje em dia num mundo que saiu... Urbano industrial, né? Urbano industrial, graças a um bando de inglês que ficou lá mexendo em máquina para conseguir inventar um motor a vapor que fosse eficiente, né? Perfeito. Então é isso, né? Cara, E eles aboliram a escravidão também, que é algo que eu faço questão de pontuar sempre, porque hoje em dia o pessoal tenta difamar muito o Império Britânico, porque o Império Britânico fez coisas brutais ao redor do mundo, na Índia, etc. O Império Britânico matou o Império Brasileiro, né? Na questão da escravidão. Exato, A gente vai falar disso mais na frente, mas quem destruiu a monarquia no Brasil não foi a maçonaria, não foi nada, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o Império Britânico. Exatamente. E a questão escravocrata. Mas é isso, mesmo a Inglaterra tendo cometido coisas brutais na Índia, na África, etc. Cara, olha a lista aí, todo mundo aí fez coisas brutais, entendeu? Teve pessoas que fizeram coisas muito mais brutais do que os ingleses fizeram na Índia. Só que os ingleses eles fizeram coisas positivas, muito positivas que ninguém fez, que é principalmente o impulso pela abolição da escravidão, entendeu? Sim. Então, eu sou grande entusiasta do Império Britânico, sou entusiasta
common law também, por mais que eu não seja advogado, a ideia me soa boa, entendeu? E é isso, sou obrigado a colocar eles aqui. Só a Terra do Alexandre Grande também, né? Cara, eu nem Você sei. quer colocar na Eu frente? nem sei, porque eu acho que a Revolução Industrial é tão disruptivo quanto a invenção da agricultura, sabe? É, realmente, né? Ou até mais, inclusive. Quer colocar Mas não. Não, acho que abaixo de Roma, cara. Tá. Porque também se não fosse por Roma, Exato, não o teria Ocidente problema. nem existiria, né? Então, Exato. Não existiria Reino Unido, inclusive, né? Que a primeira pessoa a unificar a Inglaterra verdade. é Roma. Foi descoberto pelo César, né? Carla.